Queridos, eu queria começar dizendo uma coisa. Quem é que gosta de boas notícias? Amém? Creio que todos nós gostamos de boas notícias. E eu quero dizer que há uma boa notícia para você nessa noite. Durante a mensagem nós vamos falar e você vai entender aquilo que eu estou falando nesse momento. Mas também, não somente boas notícias vêm a nós. Nós também enfrentamos dias em que notícias tiram a nossa alegria, tiram o nosso rumo, tiram o nosso norte. E talvez você já tenha experimentado a sensação de ver seus sonhos e projetos ruírem ao chão por conta de uma notícia que você não esperava, pela falta de alguém, pela partida de alguém que você amava, por um diagnóstico que você tenha recebido e não tenha sido tão agradável e disse que você vai enfrentar lutas e provações durante muito tempo. Talvez por ter sido chamado até ali a gerência e tenha ouvido uma notícia que você não gostaria. Todos nós enfrentamos esses dias difíceis, todos nós enfrentamos esses momentos de preocupação, de ansiedade. Todos nós muitas vezes desanimamos e cansamos e sentimos vontade de desistir. Mas em nome de Jesus, eu quero convidar a você a não desistir. Eu quero convidar você nessa noite a abrir o seu coração e receber a palavra de Deus que vai nos orientar, vai nos direcionar e vai fortalecer o nosso coração. De modo que tudo aquilo que possa estar inquietando o nosso coração seja deixado aos pés da cruz de Cristo Jesus. E você verdadeiramente viva a presença desse Emanuel, o Rei que é nosso amigo, dia a dia, em cada momento, em cada instante, em cada circunstância. Você quer isso para a sua vida? Amém? Deus quer que você tenha essa presença no seu coração. Deus deseja estar ao seu lado em todos os momentos. Na verdade, Ele está, muitas vezes você não percebe. E eu queria dizer que, confiados nesse Deus Emanuel, nós podemos, através da sua palavra, descobrir 3 verdades que vão fazer diferença no meu viver, no seu viver, no nosso caminhar enquanto pessoas, enquanto famílias, enquanto igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Porque este Emanuel, Ele nos promete unidade, Ele nos promete proteção, e Ele nos dá a direção para que nós tenhamos consagração. Então eu queria propor o tema desta mensagem com você nesta noite, que unidos, consagrados, protegidos e consagrados, perseveremos. Não desistamos daquilo que Deus tem para cada um de nós. Convido você a abrir a palavra de Deus, a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 17, no Evangelho de João, capítulo 17, nós vamos ler todo esse capítulo. E vamos ver que nesse momento em que Jesus ora e intercede pelos seus discípulos, Ele ora para que Deus haja em 3 aspectos: unidade, proteção e consagração. E assim você e eu também podemos crer que por essa oração nós estamos unidos, protegidos e consagrados. Evangelho de João vai ter também aí eu ia falar transparência, gente. Olha, eu estou lá em 1900 e... vai aparecer na projeção, E nós vamos ler então do versículo 1 até o versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade,
para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes mesmo que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de ti, porque lhe transmiti as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e verdadeiramente reconheceram que vim de ti e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e neles sou glorificado. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, e digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo, e por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e estes reconheceram que tu me enviaste. E fiz que conhecessem o teu nome, e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu também neles esteja. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com Deus. Pai querido, Deus amado, muito obrigado, Senhor, por tua graça, tua misericórdia, teu amor. Obrigado, ó Pai, por todos os louvores entoados aqui, por tudo aquilo, ó Deus, que pudemos expressar como adoração ao Senhor. O nosso pedido é que tenha chegado a Ti, ó Deus, com sinceridade dos nossos corações e como perfume agradável. Mas te pedimos agora, ó Deus, que o Teu Espírito em nós retire de nós, ó Deus, toda a preocupação, toda a ansiedade, toda a inquietação, e que possamos aqui neste momento ouvir a Tua voz. Recebamos, ó Deus, aquela palavra que o Senhor já separou para o dia de hoje, que ela traga, ó Deus, alimento, que ela traga a renovação da esperança, que ela traga a renovação da alegria, que ela possa trazer, ó Deus, a renovação do nosso compromisso contigo, pois muitas vezes, ó Deus, nós temos deixado que estes compromissos se esfriem, por conta de circunstâncias que estamos vivendo em nosso viver. Ó Deus, toma esse momento em Tuas mãos, edifica a Tua igreja, e usa-me, ó Deus, tão somente para a honra e glória do Teu nome, que as Tuas palavras, que já vieram ao meu coração, fluam pela minha boca,
e encontrem, ó Deus, lugar no coração de cada um presente aqui nessa noite. Aqueles que nos assistem pela internet, que também sejam alcançados pelo poder da Tua palavra e possam, ó Deus, entender que é bom cultuar a Ti em casa, mas melhor ainda é quando estamos juntos, como Teu povo, reunidos na Tua igreja. Pai, toma a nossa vida em Tuas mãos e fala o nosso coração. Nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Unidos, protegidos e consagrados, perseveremos. Meus queridos irmãos, quando nós lemos essa oração de Jesus, é importante nós entendermos o contexto no qual ela foi proferida. Jesus aqui começa nos dias de Páscoa, chamando seus discípulos para tomarem a ceia com eles, e a partir do capítulo 13 de João, Jesus começa a prepará-los, Jesus começa a dizer a eles que o seu tempo aqui havia chegado ao fim. Jesus começa a dizer a eles que ele seria perseguido, ele seria humilhado, ele sofreria e no final ele seria crucificado. Mas Jesus também disse, através dos capítulos 14, 15 e 16, que eles seriam auxiliados e amparados, pois o motivo pelo qual ele estava indo era que ele estava cumprindo a vontade de Deus e eles não ficariam sozinhos, eles receberiam o Espírito Santo, o Consolador, para dar a eles o consolo, o conforto, a direção, a orientação que eles precisariam nos dias difíceis. E no capítulo 16, versículo 33, Jesus não sugeriu, Jesus não disse que seria possível, mas Jesus afirmou que, estando aqui, eles sofreriam turbulências, eles teriam preocupações, eles teriam tribulações, mas que eles ficassem firmes em Jesus, porque porque Jesus havia vencido o mundo. É nesse contexto, então, que Jesus vai orar pelos seus discípulos. E na sua oração, Jesus aponta alguns aspectos que eu gostaria de destacar aqui com vocês, para que os discípulos pudessem ter certezas no seu coração, para que eles pudessem ter forças nos dias e nos momentos maus. E então Jesus ora em 3 aspectos, e eu quero ressaltar aqui a primeira, que eu considero assim de fundamental importância, que você e eu entendamos, que a oração de Jesus, feita para que os seus discípulos pudessem manter-se unidos, também ela é válida para mim e para você nos dias de hoje. E se Jesus desejava então que os seus discípulos estivessem unidos naquele momento, Ele deseja também que eu e você estejamos unidos no momento em que nós estamos vivendo, nas circunstâncias que nós estamos atravessando, nos momentos que nós estamos vivendo. E eu acho Deus tão interessante, Deus tem um senso de humor que eu acho muito interessante. Porque Ele criou algumas coisas que, aos nossos olhos, se nós colocarmos na razão humana, não teriam como dar certo. A primeira seria o casamento. Porque o casamento pega uma mulher de uma criação completamente diferente, com um homem, talvez de um temperamento e de uma criação também completamente diferente, junta essas duas pessoas e eles começam a viver, geralmente, ninguém começa tão bem, alguns sim, mas geralmente com muitas dificuldades, contando dinheirinho, contando ali as despesas, e às vezes um gasta mais, o outro é mais econômico, e ali vão criando muitas vezes alguns conflitos, mas que com a graça e a misericórdia de Deus vão sendo trabalhados, vão sendo resolvidos. E daí então eles têm filhos, e quando o filho chega, muda a história do casal. Tudo aquilo que era meu, tudo aquilo que era da minha esposa, deixou de ser nosso, para ser do filho.
né? Se você tem uma coleção de algo muito especial para você e o seu filho nascer, eu quero te dizer uma coisa: ou você vai brigar com seu filho, ou você vai perder a sua coleção para ele, porque certamente, né, ele vai querer mexer naquilo que é seu, e ele vai mexer e você vai deixar. É assim. E aí nasce o segundo filho, que da mesma fábrica sai completamente diferente do primeiro, né? E ali naquela circunstância, ali naquele dia a dia, nós vamos vivendo como família, com temperamentos, comportamentos, visões completamente diferentes, mas que se completam, porque o Espírito Santo de Deus está em nós, porque o amor, né, de Deus está no nosso coração, porque nós amamos os nossos filhos, nós amamos a nossa esposa, e muitas vezes vêm as dificuldades no meio da família, mas nós perseveramos, porque nós sabemos que os planos e os propósitos de Deus são que nós continuemos juntos, independente do dia bom ou do dia mau. É assim a dinâmica da vida. E a segunda dinâmica, que eu acho muito interessante, é a igreja. Porque também somos completamente diferentes uns dos outros, e graças a Deus por isso, irmãos. Já pensou que coisa chata se fôssemos todos iguais? Se todo mundo gostasse da mesma coisa, cantasse sempre os mesmos hinos, né, vivesse sempre da mesma maneira? A diversidade, não a diversidade como o mundo tem colocado hoje, mas as nossas diferenças são complementares, e elas podem ser usadas para a honra e glória de Deus. E o fato de eu pensar diferente do meu irmão, não quer dizer que eu tenha que ser opositor a ele, não quer dizer que ele seja meu inimigo, não quer dizer que eu não tenha que apoiá-lo nos momentos difíceis, muito pelo contrário. Aquele que é o meu opositor merece sim o meu respeito, merece sim a minha admiração e a minha ajuda nos dias difíceis. E meus irmãos, quando nós olhamos Jesus orando por esses discípulos para que eles tivessem unidade, Jesus está orando pela unidade porque Jesus sabia os discípulos que ele tinha. Ele sabia que naquele meio ali, naqueles 12, cada um era diferente do outro. Cada um era singular em relação ao outro. E ele ora e pede a Deus, então, né, que eles tenham unidade. Que aquele Pedro intempestuoso, aquele Pedro que, né, se joga, que se lança, que se deixa ser movido pelas emoções, ele possa ter um comportamento e um temperamento controlado pelo Espírito. Que João e Tiago, quando nós abrimos o texto de Marcos, capítulo 3, no versículo 17, diz que eles eram chamados de filhos do trovão. Você já imaginou? Eu acho que o temperamento deles não era tão tranquilo assim como nós pensamos, né? E é nesse estilo, e é nessa diversidade dos discípulos. Jesus diz: olha, Pai, eu oro para que eles tenham unidade, eu oro para que eles caminhem unidos, e eu oro para que eles possam, então, entender que os teus propósitos são maiores do que os propósitos e as vontades de cada um deles. Meus queridos, como nós podemos ler e ver, né? Jesus está orando ali para que, apesar de todas as diferenças físicas, emocionais, culturais e sociais, eles se mantivessem unidos pelo Espírito, pela presença do Espírito, pela ação do Espírito, pelo controle que o Espírito Santo exerce na vida daquele que se permite ser controlado por Ele. E assim também é no meu dia e no seu dia. Assim também eu e você podemos ser controlados pelo Espírito e viver com aqueles diferentes de nós, quando nós nos permitirmos que o Espírito Santo controle verdadeiramente a nossa vida e o nosso coração. Quando você e eu estivermos dispostos a andar em unidade, a viver em comunhão uns com os outros e com Deus, para que
todas aquelas diferenças ou dificuldades que enfrentamos, seja em casa, seja no trabalho, seja com os nossos amigos, seja na igreja do Senhor Jesus, possam ser vencidas, porque nós somos pessoas, homens e mulheres, controlados pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus fala sobre essa unidade que por muitas vezes nós, pensando racionalmente também, achamos que poderia ser meio que utópica, né? Mas isso não dá, é meio complicado. Isso é teoria. E eu quero dizer para vocês que Jesus nunca foi teórico. Tudo que ele falou era prático. E Jesus então fala sobre uma unidade, e ele não fala sobre uma unidade teórica. Ele fala sobre uma unidade prática, e ele diz que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. A unidade que você e eu devemos buscar e que devemos fortalecer em nosso dia a dia, ela é uma unidade que não é algo teórico. Ela é algo que nós podemos encontrar nas palavras de Cristo, no Evangelho de Jesus, quando nós o abrimos e vemos Jesus, né, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Jesus fazendo a vontade de Deus, Jesus colocando a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida e no seu caminhar. Quando Jesus diz, eu neles e tu em mim, ele está dizendo para os discípulos, e ele está dizendo para mim e para você, que a nossa unidade não está consistida em bases teóricas, mas ela consiste na base espiritual. Ela consiste naquela verdade do Emanuel, que é o Jesus presente em nosso viver, Jesus em nós, Jesus conosco. E a unidade desejada por Jesus, ela não é alcançada pelo esforço, pela motivação ou pelo conhecimento humano. Ela não é alcançada por aquilo que eu ou você podemos fazer. Ela não é uma teoria, mas ela tem um padrão, ela tem um modelo, e esse modelo está exemplificado na unidade existente entre o Pai e o Filho. E como o texto nos mostra, essa unidade é estendida a cada um de nós. Rogo não só por estes, mas por aqueles que também vierem a crer em mim, pela palavra deles. Você crê em Jesus? Essa oração é para você. Vocês podem viver sim a unidade em Cristo. E sendo assim, então, você e eu estamos inseridos nessa oração. E devemos buscar, não pelos nossos esforços e capacidades, a unidade na nossa família, na nossa igreja, né? Nós devemos buscar a unidade pelo poder de Cristo em nós, pela presença do Espírito Santo em nós. E quando alguns eventos invadem a nossa vida, quando algumas circunstâncias, né, entram de repente no nosso viver, nós podemos perder de vista os planos e os propósitos de Deus para cada um de nós. E nós podemos então crer, né, que crer no engano de Satanás, quando muitas vezes nós achamos que por vivermos dias difíceis, Jesus não se importa conosco. Que por muitas vezes que nós já oramos, até mesmo por anos e anos, e nossa oração ainda não foi atendida, Jesus não se preocupa e não se importa. Mas isso é engano de Satanás. Jesus quer que nós estejamos unidos. Jesus quer e deseja que nós vivamos em unidade. E Satanás sabe que há poder na unidade da família de Deus. Satanás sabe que quando a igreja está unida, ele não pode contra ela. Satanás sabe que quando a igreja está em comunhão com Deus, vivendo em direção à vontade de Deus, não há nada que ele possa fazer, não há nada que ele possa lançar contra a igreja, porque ela está unida, ela está junta, ela está amparando uns aos outros. E é por isso que ele usa a estratégia que nós conhecemos e já vimos, né, dos predadores, seja num documentário, ou seja em séries da Netflix, que os predadores, quando eles querem, né, fragilizar a sua presa, a primeira coisa que eles fazem é tentar separá-las da manada, é tentar separá-las do bando. E eles vão, então, perseguindo para que ela fuja sozinha, e quando ela cansa,
quando ela desanima, quando ela perde a esperança, ele vai lá e abocanha. Mas vocês já viram também, creio eu, né, que quando o rebanho percebe uma presa abocanhada, e aí eu vou falar dos búfalos, se você procurar na internet você vai ver alguns vídeos assim. Quando um búfalo é pego por qual coletivo de leão? Não sei. Né? Mas quando ele é pego por vários leões, e eles se juntam e enfrentam os leões, o leão foge, os leões fogem. E muitas vezes eles conseguem resgatar aquela parte importante, aquele búfalo que estava na presa do leão. Unidade, meus irmãos. Você e eu precisamos crer nessa palavra. Você que está em casa. Quando nós estamos aqui reunidos, unidos, quando a nossa visão de ser igreja fora das quatro paredes está de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, está de acordo com aquilo que é o desejo de Deus para o nosso viver, nós podemos fazer coisas grandiosas e resgatar aqueles que estão desanimando, aqueles que estão cansados, aqueles que estão fragilizados. Jesus ora por unidade, mas Jesus também ora por proteção. E Jesus vai dizer: eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Guardar do maligno. Muitas vezes você e eu estamos focados tanto nos problemas, que nós achamos que a estratégia do maligno é nos atacar para nos ferir. É nos atacar, né? Criar estratégias para que você e eu nos sintamos feridos, né? E fiquemos talvez chateados com Deus. Mas eu entendo aqui, tenho lido alguns comentários que me levam a essa conclusão, que uma das maiores estratégias que o maligno usa para a nossa vida é usar situações que nos façam desistir. É usar situações que vão sim nos ferir, vão nos machucar, mas o objetivo final não é ferir e machucar. O objetivo final é fazer com que você desista. É fazer com que você volte a viver como você vivia antes da presença e da ação e do poder de Deus na sua vida. Ser protegido do maligno é entender que Deus trabalha no nosso coração também, renovando a nossa força, renovando a nossa alegria, para que nós não desistamos. Principalmente, nós não desistamos daquilo que é a vontade de Deus para o nosso viver e para o nosso coração. Eu queria convidar você a ler o texto de João, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 3, e você vai entender um pouquinho melhor aquilo que estou dizendo. Também pode ser projetado o texto de João, capítulo 21, do versículo 1 ao 3. Diz assim: depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Do seguinte modo: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E Simão Pedro lhes disse: vou pescar. Eles responderam: nós também vamos contigo. Então foram para casa, então foram e entraram no barco, mas naquela noite toda não apanharam nada. Veja bem que eu destaquei 2 frases ali: vou pescar e nós também vamos contigo. É importante nós entendermos aqui também esse contexto. Jesus havia aparecido às mulheres e tinha dito a elas que dissessem
aos discípulos, e ele mesmo também falou depois, quando eles estavam reunidos para orar, que queria se encontrar com eles no mar da Galileia ou mar de Tiberíades. Era para eles irem para lá. E então eles vão para lá, e o texto não nos diz quanto tempo eles chegaram, né? Há quanto tempo eles estavam no mar, em frente ao mar, mas o texto nos diz que Pedro estava ali, né? Aquele mesmo Pedro que havia dito tempos antes, momentos antes, que jamais negaria Cristo. Aquele mesmo Pedro que disse que daria a sua vida e morreria com Jesus. Aquele mesmo Pedro, né, que havia ouvido de Jesus que antes que o galo cante, ele o negaria 3 vezes, e ele disse não. E você conhece a história, o galo cantou? E diz o texto que Pedro, ouvindo o galo, seu coração se entristeceu e ele saiu e chorou amargamente. É esse Pedro que viveu uma situação logo depois dessa oração e que ele não conseguiu cumprir uma promessa que ele havia feito a Deus. É esse Pedro que chega ali e está aguardando a chegada de Jesus, mas parece que Jesus não chega. Parece que Jesus não vem. Parece que não tem mais direção, não tem mais encontro com Jesus. É aquele Pedro que, carregado dessas culpas, imagino que diante ali do mar, ele ouvia aquele galo cocoricar todas as vezes. Sabe, quando você faz algo errado e você é lembrado daquele algo errado pela ação do inimigo? Eu imagino que Pedro, quando parava para fazer alguma coisa, entre o ter negado a Cristo e até esse momento, aquele cocoricó vinha na cabeça de Pedro. E ele devia se sentir muito mal com tudo isso. E enquanto Jesus não chega, Pedro diz o seguinte: vou pescar. Os comentaristas dizem que quando Pedro diz vou pescar, possivelmente ele estivesse desistindo. Possivelmente ele estivesse dizendo: olha, eu vou voltar a viver aquilo que eu era antes da presença de Cristo. Porque Jesus não devia ter ido embora. Nós tínhamos tantos planos, tantos sonhos. Eu gostaria de envelhecer com Jesus, né, ao meu lado. E ele vai. E o pior, ele não vai sozinho, ele leva a gente com ele. Os outros vão dizer: eu vou com você. E eles vão para aquilo que eles começaram, aquilo que eles sabiam viver. E diz o texto que naquela noite eles não pegaram nada, lembrando a mesma coisa que aconteceu quando eles conheceram ou encontraram com Jesus lá atrás, 3 anos mais ou menos antes. E quando eles estão chegando então ali na praia, eles ouvem uma voz dizer: olha, joguem a rede do outro lado. Ele já conhecia essa frase. O coração de Pedro aqueceu, ele pulou do barco, foi ao encontro de Jesus. E olha que interessante, quando ele chega até a praia, enquanto os discípulos estão pescando, uma pesca novamente maravilhosa, Jesus já estava lá aguardando por eles, com o pão, com o peixe sobre as brasas, né? Com a brasa acesa e esperando para que o peixe fosse colocado ali para ser assado. Sabe o que eu aprendo com isso? Que não importa o que você e eu sintamos, que não importa aquilo que você e eu guardemos no nosso coração, ou o quão intensa esteja a vontade de desistir no nosso coração, Jesus está nos esperando. E ele tinha tudo que aqueles discípulos precisavam naquele momento: o pão, provisão física, material, e ele tinha também o perdão, o conforto, a orientação e o comissionamento a Pedro e aos seus discípulos. Olha que coisa interessante. Aquele discípulo que se achava, talvez,
não vou usar aquele ditado da música que vocês conhecem, né? Mas se achava uma pessoa tão pequena, tão ruim, ainda é abraçado, alimentado, cuidado, incentivado, perdoado, orientado e comissionado por Jesus. Eu aprendo que isso, né, deve fazer diferença na minha vida e na sua vida. Eu aprendo que apesar dos meus e dos seus erros, do meu e do seu sentimento sobre si mesmo, nós ainda temos um Deus e um Jesus que cuida de nós, que provê o que nós precisamos, um Jesus que nos protege, que nos guarda dessa vontade de desistir. Meus irmãos, se vocês me perguntarem quantas vezes eu já pensei em desistir do ministério, nós vamos levar talvez 2, 3, 4 horas, porque não foram poucas. Mas todas as vezes que você pensa em desistir, seja por uma ação sua, seja por aquilo que fizeram com você, e eu retorno então, quando eu tenho esse sentimento ao texto de João 21, eu sou confortado, eu sou incentivado a continuar, porque Deus não quer e Jesus não quer que você e eu desistamos. Lembre-se daquilo que Jesus disse em João 16, 33. Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. Então, querido, se você tem vontade de desistir e já pensou em desistir, ou está pensando em desistir da sua família, persevere. Lute contra isso. Coloque o seu coração diante do Senhor. Peça a Jesus que possa, através do Espírito Santo, confortar, orientar você. Sabe por quê? Porque apesar de ser uma opção para aqueles que não creem em Deus, uma alternativa viável e muito utilizável, para mim e para você que vivemos debaixo da orientação e da direção de Deus, ou que desejamos viver, o divórcio não é uma opção. As pessoas sem Jesus acham que mas para nós não. Porque não importa o erro que você e eu possamos ter cometido em nosso casamento, Jesus tem poder e autoridade para transformá-lo. Jesus tem poder para transformar o adúltero num homem fiel. Jesus tem poder e autoridade para transformar, uma mulher também adúltera numa mulher fiel. Não é uma opção. O suicídio não é uma opção. Aquilo que muitas vezes, é colocado para nós, ou é colocado como opção, quando nós colocamos sobre o crivo da palavra de Deus, e nos lembramos que por Jesus nós somos unidos e estamos protegidos, então algumas coisas precisamos lembrar. O luto não dura a vida inteira. As dificuldades não permanecem por todo o tempo. Eu gosto muito de uma frase que eu aprendi, e foi muito importante para mim num determinado ponto da minha vida, quando ela diz o seguinte: todo deserto tem os seus limites. Às vezes nós achamos que estamos no deserto, abandonados. Continue andando. Uma hora você sai dele. Persevere, não desista. Porque todo deserto possui os seus limites. A falência financeira não é o fim. Nós temos um Deus que é Deus de recomeços. Nós temos um Deus que pode nos levantar e nos fazer ser empreendedores novamente em um novo momento, em um novo negócio. Nosso Deus é o Deus de criatividade. Quando nós colocamos a nossa vida diante dEle, então Ele pode nos dar novas alternativas. Aquilo que muitas vezes vem para nós como sendo o fim, não é o fim. Porque Deus pode tornar nova todas as coisas. Lembre-se sempre que Jesus orou por você, para que o Pai o protegesse do maligno. E não há maior mal do que desistir dos propósitos de Deus para a sua vida. Desistir do seu casamento, desistir da sua igreja, desistir do seu ministério, daquilo que Deus te chamou para fazer. Não deve ser uma opção.
nós precisamos entender que estamos protegidos. E por fim, Jesus também ora por consagração. Jesus ora para que você e eu possamos ser consagrados. E ele diz no versículo 16 e 17, eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo, e por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Você sabe o real significado da palavra santificado? Ser santo não significa ser uma pessoa de uma moral totalmente ilibada. Não significa ser uma pessoa acima da média, acima de todas as outras, espiritualmente falando. Ser santo significa ser separado, chamado por Deus, para um propósito e para um fim. E Deus tem um propósito e um fim na vida de cada um de nós. Não existe ferramenta que Deus não utilize. Não existe momento e situações que Deus não possa usar para a honra e para a glória dEle. E ser santo, para que nós possamos fazer diferença no mundo que nós vivemos. Muitas vezes nós temos a ideia, e eu confesso que eu cresci numa igreja que ainda pensava assim, que quando você se converte, você deve se separar dos seus amigos que não são crentes e passar a viver com os que são crentes. Já ouviram isso? Né? Espero que não, mas isso já foi ensinado algumas vezes. Isso não é bíblico. Não é isso que Jesus espera de nós. Nos isolar não nos torna mais santos. Há pessoas que se isolam na igreja, que vivem a vida inteira na igreja, mas que muitas vezes têm uma vida dupla, muitas vezes têm pensamentos tão ruins, tão maus. E nós vamos olhar na história da nossa humanidade, que os monges se isolavam em mosteiros para se tornarem mais santos. E a história nos mostra que o que acontecia nos mosteiros não tinha nada de santo. O isolamento não é a ideia principal para a santidade. É lógico que nós não temos que estar, não me entendam mal, mas nós não temos que estar compartilhando dos pensamentos do mundo. Mas Jesus nos disse que nós estamos no mundo. Não fazemos parte dele. O nosso pensamento, a nossa forma de pensar, de ser e de agir, é controlada pelo Espírito Santo de Deus. Mas Jesus diz, eu os envio ao mundo. Pai, santifica-os na verdade. A maneira pela qual você e eu somos santificados é quando nós nos entregamos. É quando nós compreendemos que é pela palavra de Deus, pelo agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida e no nosso coração, que nós somos transformados. Que nós somos separados do pensamento do mundo para vivermos o pensamento, a vontade e os propósitos de Deus para a nossa vida. Nós somos santificados quando nós abrimos a palavra de Deus e protegemos a nossa mente contra os ensinos e engodos do mundo. Nós somos santificados quando dobramos os nossos joelhos e reconhecemos que nada somos, nada temos diante da majestade de Deus. Nós somos santificados quando testemunhamos o amor e a graça de Deus àqueles que ainda não o conhecem. Nós somos santificados quando entregamos sem ressalvas o controle da nossa vida a Jesus, quando o entronizamos como Senhor em nossos corações, e as nossas palavras, e os nossos gestos, e as nossas ações testemunham e testificam isso perante os nossos irmãos. Amém?
é pela palavra de Deus. Não é pelo meu mérito, não é pelo meu esforço. Aliás, pelo meu esforço em ler a palavra de Deus, mas somente isso. Porque a santificação também é um processo que o Espírito Santo de Deus vai fazendo na minha e na sua vida, conforme nós vamos permitindo que assim Ele o faça. Então, queridos, eu quero dizer que assim como aqueles homens foram santificados pelo poder do Espírito Santo na vida deles, fazendo com que aquele Pedro, que era um homem fracassado, que era um homem que poderia ter sentimentos de fracasso e de derrota no seu coração, se tornasse um dos maiores pregadores da palavra de Deus, se tornasse um homem poderoso em oração e ação, através da presença do Espírito Santo na vida dele, né? Esse mesmo poder está acessível e pode ser acessado por cada um de nós. Porque Jesus orou para que você fosse unido, protegido e consagrado. E aí, então, terminando e pensando, então, como que nós podemos, pastor, viver verdadeiramente essa unidade, essa proteção e essa consagração em Jesus? Duas coisas nós precisamos ter e já temos, e é por isso que hoje nós vivemos como igreja, como família. Primeiro, o que nos une? Os nossos laços de sangue. Nós somos unidos por laços de sangue. E você vai dizer, pastor, agora viajou, né? Eu não sou parente dele, eu não sou primo, eu não sou filho, eu não sou nada. Nós somos irmãos porque um dia o sangue de Cristo Jesus nos purificou de todo pecado. E no sangue de Cristo nós deixamos a vida de criaturas de Deus para nos tornarmos filhos de Deus. Foi pelo sangue derramado na cruz do Calvário que você e eu recebemos a adoção em Cristo Jesus como filhos. E se eu e você recebemos a adoção em Jesus como filhos, isso significa que nós somos irmãos, que nós temos o mesmo sangue, que nós fomos lavados pelo mesmo sangue, que nós podemos sim ter a mesma direção, a mesma orientação e podemos ter a mesma vontade dominada quando nós também entregamos o nosso coração e a nossa vida a Cristo. E é por isso que eu quero dizer a você, não desista, você não está sozinho, persevere. Persevere, porque o sangue de Cristo lavou pessoas, a mim e a você, nos uniu numa mesma família. E não somente isso, Jesus também enviou o seu Espírito para que Ele mesmo estivesse presente na minha vida e na sua vida. E é esse Espírito de Deus que também nos dá a unidade de pensamento, mesmo quando nós pensamos diferentes. Deixa eu explicar isso aqui para você entender. Eu posso pedir para pintar a igreja de amarelo, o pastor Daniel vai pedir para pintar de verde, a irmã Bruna vai querer que seja vermelho, a irmã Ana Maria vai querer que seja rosa. São opiniões discordantes. E se for pintado de rosa, eu vou ter que ter a alegria no coração, porque nós estamos debaixo da mesma orientação e direção do Senhor. Eu não queria que fosse rosa, mas foi. Por quê? Porque a igreja decidiu assim. Nós batistas somos assim. Orientados pelo Espírito de Deus, nós decidimos que deveria ser rosa. E eu fui vencido. Mas naquilo que é essencial, nós precisamos estar unidos. Porque se eu aprendo na palavra de Deus que o divórcio não é uma opção, ele não pode ser para o Daniel, ele não pode ser para irmão João ou irmã Maria. Pode, porque ele é na palavra de Deus. Mas o que fazer então quando eu e você somos vítimas dessa situação?
Eu queria muito poder te dar uma resposta, mas eu quero te dizer, Jesus pode transformar isso no seu coração. E não importa quais sejam as dores que você carrega, as decepções, as lutas, as fraquezas, Jesus pode transformar a sua vida. Querem a boa notícia? Eu ainda não dei, ou talvez não tenha dado. O nosso Deus é Deus de recomeços. E a nossa vida cronológica começa quando nós nascemos, vivemos os nossos dias e ela termina quando nós morremos. E assim muitas pessoas já passaram e assim muitas pessoas estão vivendo e viverão os seus dias assim na terra. Mas com você e comigo não precisa ser assim. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra na minha vida, eu tenho um novo nascimento, um novo recomeço, eu tenho uma nova esperança, eu tenho uma nova alegria. E o meu tempo passa a ser contado ainda assim nos dias cronológicos, mas agora eu vivo também no tempo de Deus, o tempo do Kairós, ansiando o dia em que eu estarei com Cristo, lutando aqui as lutas deste mundo, vivendo as aflições e decepções deste tempo, vencendo o meu desânimo, pela presença de Cristo Jesus na minha vida e no meu coração, recebendo de Jesus que é o início e o fim, aquele que é o alfa e o ômega, a orientação e direção de Deus para aquilo que eu estou vivendo ainda no tempo cronológico. Você tem enfrentado dificuldades? Há situações na sua vida que você gostaria de deixar para trás? Há alguma área na sua vida que você gostaria de um recomeço? De uma nova experiência, de um novo momento? Convide Jesus. Ele está na praia. Ele tem o alimento que você precisa, Ele tem as palavras que você precisa, para que você saia daqui fortalecido e seja alguém usado para a honra e glória do nome dEle. Nós vamos cantar uma música e eu queria desafiar a você. Se você deseja responder de maneira positiva a esta palavra e a esta mensagem, se você deseja estar unido ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo, se você deseja a proteção para que você não desista, não se entregue às armadilhas de Satanás, se você deseja ser santificado dia após dia, momento após momento, e viver a plenitude da alegria que Jesus prometeu para nós também nessa oração, vem aqui à frente enquanto nós cantamos. E vamos orar, e Deus que conhece o seu coração, que conhece a sua história, que conhece o seu sofrer, Ele pode lhe dar um novo começo, já a partir deste momento. Você precisa dar o primeiro passo, e deixar que o resto, o Espírito Santo te oriente a fazer. Se você deseja responder positivamente, vem aqui à frente, queremos orar com você. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar essa música que fala daquele que é o início e o fim para nós.
És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és. Jesus, és o Alfa e Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu Alfa e Ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és. Jesus, és o Alfa e Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Pai, nós oramos nesse momento e dizemos, Pai, exaltado seja o Teu nome sobre toda a terra. Louvado seja o Senhor, ó Deus, por todas as maravilhas que o Senhor faz por nós, em nós e através de nós. Louvado seja o Senhor, ó Deus, porque um dia enviaste o Teu Filho Jesus aqui à terra. E porque, ó Deus, pela obediência, ó Deus, do Teu Filho Jesus, pelo sangue que Ele derramou na cruz do Calvário, nós somos, ó Deus, tornados Teus filhos. Os nossos pecados foram perdoados, os nossos fracassos, ó Deus, foram esquecidos, a nossa história foi transformada, e nós, ó Pai, louvamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus de recomeços, o Senhor é um Deus de segundas oportunidades, o Senhor é o Deus que nos dá a segunda chance. O Senhor é o que restaura, ó Deus, aquilo que está quebrado, aquilo que está, ó Deus, destruído. O Senhor tem poder e autoridade, ó Deus, sobre todas as coisas. E por isso, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor e entregamos, ó Deus, os nossos fracassos, entregamos os nossos erros, entregamos, ó Deus, tudo aquilo que tem nos feito, ó Deus, desanimar e desistir. Seja da nossa família, seja dos nossos irmãos em Cristo, seja do nosso relacionamento com Deus. Toma em Tuas mãos. Leva, Pai, e joga no mar do esquecimento. E ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida nova para a honra e glória do Teu nome, Pai. O Senhor conhece, ó Deus, a história, o Senhor conhece os sentimentos que estão aqui, dos meus irmãos que vieram aqui à frente, ó Pai. Transforma, cuida, restaura, incentiva, ó Deus, através do Teu Espírito, para que eles possam continuar a cumprir os Teus propósitos na vida de cada um deles.
Ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor não desiste de nós, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que não olha para a nossa condição, para as nossas imperfeições. E o Senhor diz, e cumpre a Tua palavra, quando diz, ó Deus, que jamais lançará fora qualquer um que tenha vindo a Ti, ó Pai. Deus, que a nossa igreja possa entender que esse tempo da pós-pandemia é um tempo onde Satanás está trabalhando no coração de muitos de nós. O desânimo, o sentimento de não pertencer. Mas, Pai, eu te peço que, em nome de Jesus, todos esses enganos sejam repreendidos pelo poder e autoridade de Cristo. E a Tua igreja, ó Deus, possa ser reunida e restaurada para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Abençoe as famílias que estão nos ouvindo, ó Deus, nessa noite pela internet. Restaura também, ó Deus, corações que ali estejam quebrantados e quebrados. Restaura famílias, ó Deus, que estejam vivendo processos de engano, Pai, processos de desmantelamento. Toma em Tuas mãos, Pai. Mostra o Teu poder e age com a autoridade que somente o Senhor tem na vida de cada um de nós. Toma-nos, guarda-nos, abençoa-nos, Pai. Renova os nossos planos, renova a nossa esperança. É o que pedimos e oramos, agradecidos no nome de Jesus, Teu Filho Santo e amado. Amém.